Alguns dias atrás, no grupo da Faculdade de Teologia que eu faço parte, os alunos começaram uma conversa bem interessante. A pergunta era: será que eu sou pentecostal, neopentecostal? Será que eu sou carismático? E foi interessante essa conversa, porque muitas pessoas começaram a se identificar e falar assim: poxa, parece que eu não sou pentecostal como eu achava que eu era, acho que eu sou carismático. Outros começaram a falar: poxa, eu nem sabia que existia uma categoria chamada carismático. Afinal, os carismáticos mesmo começou lá dentro da Igreja Católica, né? Hoje nós temos os protestantes carismáticos também. E por conta disso, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para o nosso canal. Então hoje eu vou te explicar as principais diferenças entre pentecostais, neopentecostais e cristãos carismáticos. Se você gosta de conteúdos assim, de teologia, vida cristã, vida devocional, já se inscreve aqui no canal. Eu sou o pastor Gabriel Ramalho, esse é o canal da Bereia Online, e é aqui que eu falo sobre esse tipo de conteúdo, né? Vida cristã, devocional, teologia. Eu produzo muito conteúdo para quem quer estudar teologia. Então, se você não assistiu os vídeos antigos, assista também, que eu tenho certeza que vai te edificar muito, tá bom? Bom, galera, vamos lá então falar sobre as principais diferenças e por que existe diferença na igreja protestante. Né? Tem algumas pessoas que se perguntam isso: por que existe? Porque, gente, isso representa a diversidade cultural dentro da igreja protestante. Eu creio que a igreja ela é muito diversa, né? Ela tem muitas diferenças, e isso é muito bonito, é muito lindo. A gente tem o costume de achar que o certo mesmo é que exista apenas um modelo, uma fórmula mágica ali, né? A gente acha que tudo tem que ter uma extrema unidade em tudo e, poxa, isso é o certo. Mas quando nós olhamos para a criação do mundo, a gente percebe a diversidade com que Deus criou as coisas. Você encontra, sei lá, eu não vou falar centenas ou milhares que eu posso errar, né? Mas você encontra diversos tipos de peixes diferentes. Você tem diversos tipos de animais diferentes. Você tem diversos tipos de pássaros, diversos tipos de flores, diversos tipos de plantas, Deus cria tudo com muita diversidade. Então, essa diversidade dentro da igreja também eu acho bonito, porque eu acredito que um completa o outro, um supre a falta do outro. Eu acho ruim quando tem ali alguns exageros, né? E aí a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo também, algumas coisas que fogem do que a Bíblia nos ensina. Enquanto eu vou dar um exemplo aqui para você, tem algumas igrejas que eu acho que elas são bastante tradicionais, elas levam em conta ali a tradição, os rituais e tal. Eu acho isso tudo muito lindo. Eu acredito que a diferença, né, porque eu não tenho tanta tradição, quando eu olho o outro que é muito tradicional, eu acho isso muito bonito, desde que esteja ali amparado nas escrituras, tem ali algum amparo bíblico para todo tipo de tradição, cultura, prática dentro de uma igreja. Vamos conversar sobre isso então, falar sobre as principais diferenças, tá? Bom, vamos começar pelos pentecostais, que é um movimento que começou há muitos anos atrás, que veio da Rua Azusa, chegou no Brasil e hoje nós temos muitas igrejas pentecostais. Principal característica, pessoal, da igreja pentecostal é que é uma igreja que tem ênfase no batismo com o Espírito Santo. Acredita que o batismo com o Espírito Santo ele é diferente da regeneração, da salvação. Então o cristão que ele é salvo, ele precisa também passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Geralmente, o pentecostal, ele vai encontrar ali o livro de Atos dos Apóstolos e perceber o livro de Atos dos Apóstolos como um parâmetro. A igreja, então, precisaria ter aquelas características de Atos dos Apóstolos, precisaria ter ali como modelo a igreja primitiva. Então, os pentecostais têm uma ênfase muito grande no batismo com o Espírito Santo. Inclusive, não todos, mas a grande maioria, vai colocar ali o dom de línguas como a evidência principal do batismo com o Espírito Santo. Hoje já mudou bastante isso, né? Tem muito cristão que pensa que o falar em línguas nem sempre é a evidência. Tem cristãos que vão ser batizados com o Espírito Santo que não falam em línguas, mas principalmente no começo do movimento,
eles consideravam que só era batizado no Espírito Santo quem falava em línguas estranhas. Tem foco nos dons, na manifestação ali de dons, de milagres, de profecias, por aí vai, tá? Por isso, os cultos pentecostais geralmente são muito vibrantes, são cultos bastante vivos, né? Então, por conta disso, né, você tem ali a manifestação dos dons. Então, não é um culto, como o povo fala, né, como as pessoas gostam de denominar, um culto frio. Não, é um culto bem quente, caloroso, né? Por conta disso, manifestação. Imagina, você está num culto onde você senta para ouvir a palavra de Deus e de repente você vê uma pessoa sendo curada. Não tem como você permanecer nesse lugar quietinho, né, com aquela compostura toda. Você está vendo ali a manifestação do poder de Deus. Então, os cultos pentecostais são muito vivos. Tem essa liberdade de expressão dentro dos cultos pentecostais, onde as pessoas batem palmas, as pessoas oram em línguas alto, as pessoas glorificam a Deus, as pessoas se movimentam, dançam, né? Se você for numa igreja americana pentecostal, o povo dança no meio do culto. E essas são as principais características. Eu gostaria de pontuar também que os pentecostais têm também uma doutrina de santidade muito grande. Então, por conta disso, os usos e costumes estarão presentes ali, geralmente, nas doutrinas das igrejas mais pentecostais, porque eles entendem que a santidade, sem santidade é impossível você ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, muito do que você vai viver dentro de uma igreja pentecostal está relacionado também à sua santidade, tá? A sua pureza no seu modo de falar, no seu modo de se vestir, no seu modo de pensar, no seu modo de conduzir as coisas, o tipo de música que você consome, o tipo de filme que você consome, o tipo de arte, né, que você tem contato ali, tudo vai influenciar no seu relacionamento com Deus. Então, é uma cultura que eu acho muito bonita, que eu acho muito linda, tem amparo nas Escrituras. Segunda, nós vamos falar da igreja neopentecostal, que muita gente fala, poxa, o que é o neopentecostal? O neopentecostalismo, ele vem para o Brasil, ali mais ou menos na década de 70, 80, ganha muita força na década de 90, 2000, né? Hoje, o neopentecostalismo, ele invadiu a maioria de nossas igrejas, mesmo que muitos não se percebam como neopentecostais. O que é o neopentecostalismo? O neopentecostalismo também é uma igreja que busca os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, mas que a ênfase maior está em algumas doutrinas, né? Como, por exemplo, o sucesso do homem, né? O homem governando na terra, enquanto vivo, né? Então é um homem que tem ali uma vida próspera. Então você vai encontrar nas igrejas neopentecostais a teologia da prosperidade, sim. E por conta disso você tem doutrinas do tipo, você dizima, né? Você leva o seu dízimo, devolve o seu dízimo, aí cada igreja vai falar de uma forma, mas você devolve o seu dízimo para proteger a sua vida financeira, você oferta para conquistar bens materiais, né? Então você vai ver muitos tipos, a maioria das pessoas da pentecostal fala, não, a gente não fala isso, não ensina isso, mas tem sim alguns ensinos, algumas campanhas, onde oferta tudo que você tem, e se você fizer uma oferta especial, Deus vai te dar algo especial, e traz testemunhos, e por aí vai, tá? Então, o neopentecostalismo tem muita teologia da prosperidade, muita teologia onde o homem, ele é o centro, tá? Então você vai ouvir coisas do tipo, você é o centro do coração de Deus, né? E por aí vai, né? O homem é muito fofinho, o homem é muito bonitinho, o homem, sabe? O homem é muito nenenzinho de Deus, entendeu? E aí Deus faz de tudo pelo homem. Não é o homem que faz de tudo por Deus, é o Deus que faz de tudo pelo homem. É incrível. Dentro do neopentecostalismo tem muito esse tipo de pensamento enraizado. Eu diria, inclusive, que um dos pensamentos dentro do neopentecostalismo é que Deus acaba sendo servo do homem e não o homem servo de Deus. Como assim, Ramalho? Deus servo... É porque assim,
é como se Deus estivesse numa lâmpada mágica. A lâmpada mágica é uma oração, e tudo que você precisa, então, Deus vai te dar. Aí depende da sua oração e da sua fé. Por conta disso que você encontra umas coisas assim bem bizarras nos cultos neopentecostais, né? Os atos proféticos que são exagerados, as batalhas espirituais, tem muita batalha espiritual, né? E grupos de intercessão. Você tem retiros ali que tem quebra de maldições. Você tem muito simbolismo, né? Então tem Arca da Aliança espalhado para todo lugar, castiçal para todo lugar, tem rosa, tem sal, tem água abençoada e por aí vai, tá? Óleo ungido, vamos ungir tudo, unge o violão da igreja, unge o palco, unge carteira de trabalho, traz sua chave de casa pra gente ungir também, vamos ungir a porta de casa e por aí vai. Isso tudo é influência do neopentecostalismo, tá? Não acho saudável, de verdade, não acho a cultura neopentecostal saudável, porque tem muita coisa que não bate, tá? As pessoas pegam lá, por exemplo, atos, coisas que aconteceram no Antigo Testamento e querem trazer novamente aqui para os dias de hoje. Por exemplo, quem lembra aí do Cabo Daciolo dando a volta lá em Brasília, 7 voltas, porque ele acreditou que ele ia ser presidente do Brasil. Se ele desse 7 voltas lá em Brasília, ele deu as 7 voltas e não foi presidente do Brasil. Então, nem tudo que aconteceu na Bíblia, que se a gente fizer hoje, vai dar certo, vai funcionar, entende? Então, tem muito misticismo aí, acaba misturando as coisas. Hoje você vê muitas coisas bizarras, pessoas com espada dentro da igreja. Tem agora um papa gospel aí, que é um cara que se veste de padre e vai pregar assim nas igrejas e fica rodando lá, de vestido e tudo mais. Tem a galera aí que parece que tá num terreiro de umbanda, de candomblé, com as roupas que eles vestem, e por aí vai, tá? Então não acho nada saudável o neopentecostalismo. Por último, sobra aí pra gente falar sobre as igrejas carismáticas. O que são as igrejas carismáticas, então? Aí aqui que entra uma grande confusão. Por quê? As igrejas carismáticas, pessoal, são igrejas que eram antes tradicionais, igrejas geralmente que eram históricas, né? Você tem igrejas aí, eu não vou citar exemplos de igreja, não citei nem das pentecostais nem das não pentecostais, mas são igrejas que eram mais tradicionais. Eu vim de uma igreja que era tradicional, tá? Aí a minha eu vou citar. Eu era de uma igreja que era batista e depois se tornou uma batista renovada. Vamos considerar que a renovada era carismática, porque ela era batista, mas começou a acreditar no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, na manifestação de dons espirituais, tinha essa liberdade de aplaudir, de gritar um aleluia, glória a Deus, sabe? Então é uma igreja que é tradicional, era tradicional, sua raiz é tradicional, mas ela tem também ali um avivamento, né? Uma manifestação de dons, poder do Espírito Santo. Os cristãos buscam ser cheios do Espírito Santo para testemunhar a palavra de Deus, precisa desse poder de Deus para pregar o Evangelho. Então, isso são as igrejas carismáticas. E aí o que acontece? Nós temos então agora, isso eu vou falando assim, ó, de 2010 para cá, muitas igrejas que eram carismáticas, ou seja, tradicionais, que foram se avivando, e aí muitas dessas igrejas carismáticas se tornaram neopentecostais, porque o neopentecostalismo ele está invadindo a maior parte das nossas igrejas, infelizmente, tá? Então hoje você tem as batistas, por exemplo, vou citar o exemplo de batista, que é da onde eu nasci, tá? Você tem uma batista que tem lá, por exemplo, sei lá, campanha da vitória, 12 dias de oração para 12 meses de bênção, chave leva para tua casa a chave aqui que representa alguma coisa, entendeu? Coisa do tipo. Você tem igrejas aí tradicionais que estão, tipo assim, dando para os cristãos lencinho para eles levar para casa, coisa do tipo, né? Campanhas aí meio que fogem um pouco assim dos textos bíblicos, né? Como os neopentecostais, eles não têm tanta rigidez na questão da forma como se interpreta as escrituras, tem uma flexibilidade maior, então a gente pode pegar um texto aqui e usar ele de forma simbólica, né? Então
Isso está começando a acontecer também nas igrejas que eram carismáticas e estão se tornando neopentecostais. Bom, talvez isso tenha ficado um pouco confuso para você. Só vai entender melhor isso, geralmente, quem já participou, já conheceu alguns tipos de igrejas diferentes, né? Se você cresceu numa igreja e nunca conheceu outras igrejas, talvez tudo que eu falei para você, se você é um neopentecostal, vai ser algo comum, normal. Poxa, eu penso que isso aqui é bíblico, né? Penso que tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Se você for de uma igreja carismática, você vai reconhecer as coisas que eu estou falando para você. Se você for pentecostal, você vai reconhecer as características, né? Falei tudo? Não falei tudo. Tem mais características em cada desses tipos de movimentos. Mas esses são os principais, eu acredito. Acho que dá para você ter uma ideia aí, uma diferenciação. Caso você conheça, né, ou queira conhecer outros tipos de igreja, essas características vai te ajudar a ter uma referência sobre isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu deixo sempre alguns materiais para vocês, tá? Aplicativo do Pregador, tem o material também do Mateus, que é um material sobre devocional, para quem quer, nesse ano de 2025, começar uma vida mais devocional. Tem o material do Mateus, tem um box de e-books que eu faço. Então, se você quer começar, por exemplo, um grupo de estudo com novos convertidos ou não convertidos, grupo caseiro de estudo, você pode comprar o manual, né, o boxinho, tem um manualzinho lá, onde tem os estudos que você pode levar para essas casas, né? E comprando o meu box de e-books, eu te presenteio com um Google Drive cheio de livros que eu adquiri, que eu ganhei, e tá tudo lá, tá? Eu não estou te vendendo o Drive, estou te dando de presente, tá bom? Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo. Toda semana tem vídeo aqui no canal. Comenta aqui a sua opinião. Comenta também, eu queria muito saber qual o tipo de igreja que você faz parte. Se você é tradicional, se você é pentecostal, neopentecostal, carismático, católico, não importa. Eu queria muito saber de qual igreja você faz parte. Isso vai ser muito legal de ler aqui nos comentários. Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo.